Bom, então vamos lá, pessoal. O assunto de hoje é sério. Afinal, nós iremos falar sobre carne. Se você consome qualquer tipo de carne, tome muito cuidado, porque provavelmente nos próximos 10 ou 20 anos o consumo de carne ou será extremamente taxado ou será criminalizado. Bom, é óbvio que eu fiz um mapa mental sobre isso para te explicar todos os pontos possíveis, mas antes eu quero te mostrar algumas notícias. Notícias novas e velhas para contextualizar você um pouco sobre esse assunto. Então vamos lá. Primeiro, preço do boi gordo dispara e carne bovina vai ficar mais cara para consumidores. O consumo de carne já não é barato. A tendência é aumentar, principalmente devido à legislação. O governo quer criminalizar a carne e eu vou te explicar o porquê disso no meio desse vídeo aqui. Mas continua acompanhando comigo. Churrasco mais caro, carne sobem mais que a inflação, preços devem continuar em alta para 2025. Aí vem aquelas notícias, né? Por que você deve começar a comer insetos? Ó que bacana. Então, larvas e baratas estão prestes a chegar no seu prato e são essenciais para o futuro da alimentação. Conheça 7 razões que pode convencer você a encarar esses insetos do mesmo jeito que você olha para o arroz e feijão. Então, você pode perceber aqui que a tendência de criminalizar a carne é uma coisa que já vem de algumas décadas, não é algo novo. Tem também aqui, ó, como a carne virou vilã em mudança climática e entrou na mira do COP26. A gente pode ver também uma coligação entre ESG e veganismo. Se você me segue aqui há mais tempo, você sabe que ESG são práticas mundialmente descritas para melhorar a saúde do planeta. Só que, consequentemente, vai piorar a sua qualidade de vida. Então tem aqui, ó, ESG e veganismo, sendo que o próprio veganismo é uma coisa que a mídia e o mainstream tenta empurrar para nós há muitos anos. Então você pesquisa aqui veganismo no Google Trends, você vê que o aumento do assunto e das pesquisas sobre veganismo no Brasil começou ali por volta de 2013, 2014, teve o ápice em 2020, só que é um assunto que está morrendo com o tempo, está morrendo aqui no Brasil. Então, é aquela parada. Nos meus tempos de faculdade, pô, tinha muita gente na faculdade que era vegana. Se eu voltar lá na faculdade hoje, pouca gente vai ser. Por quê? Porque aquilo ali foi uma moda passageira. Eu expliquei um pouco sobre isso também no meu vídeo sobre minimalismo. É uma tendência que surge, fica ali alguns anos e depois acaba morrendo. Bom, outra coisa sobre isso, menos carne, mais floresta. O que você coloca no prato pode transformar a saúde do planeta. Novamente, aqui uma notícia do Greenpeace, que adora dinheiro, falando que você deveria deixar de comer carne para salvar o planeta, ou seja, piora a sua vida e melhora a vida do planeta. Bom, mas qual o problema da carne? Antes de começar, entenda, isso aqui é um assunto sério, porque quando a gente fala de carne vermelha, nós estamos falando de saúde, tá bom? Não existe um ser humano saudável sem carne. Você pode tentar substituir de diversas formas, mas vai ser muito, muito, muito difícil. Então, o consumo de carne não deveria ser um privilégio. Ele deveria ser algo comum, algo necessário. Você precisa disso, certo? E afinal, qual o problema da carne? Meio ambiente, gases, aquecimento global, tudo isso é o que dizem sobre os problemas que a carne causa. Mas qual o impacto real de tudo isso? É possível dizer que o agro prejudica o meio ambiente? Isso é difícil de dizer. Se a gente trocar toda a alimentação humana carnívora por vegana, teria mudança climática? E a verdade é que sim, teria. O que eu quero dizer com isso? De alguma forma, o agro ou a criação de animais para abate prejudica o ecossistema do planeta, tá bom? Isso é um fato.
Estima-se que esse impacto é mais ou menos de 15 a 25% de todo o impacto que um ser humano pode causar no planeta, mas ninguém consegue medir isso com precisão. Mas uma coisa é fato: se todo mundo passasse a ser vegano, daqui a uns 300, 400, 500 anos, o impacto no planeta poderia ser percebido. Tá? Isso poderia ter algum tipo de impacto. Poderia, não é certeza, mas poderia ter algum tipo de impacto. A questão é: você está disposto a sacrificar aí uma, duas, três gerações da saúde da sua família para melhorar a saúde do planeta? Bom, eu não estou disposto e acho que se vocês estão aqui, vocês também não. Então sabemos, existe um impacto? Sim. É possível calcular esse impacto? Não. Se todo mundo abrir mão de comer carne e comer só planta, vai resolver o problema? Talvez o problema do planeta vai ser amenizado, mas você vai ter problema de saúde pública, certo? E qual o real problema da carne? O real problema mesmo, o verdadeiro, aquele que a mídia se importa, porque tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês, tudo isso aqui é desculpa. Isso aqui não é o real problema da carne. O real problema da carne é outra coisa, é isso aqui, ó. O problema da carne é cultural. A famosa família tradicional conservadora. Esse é o real problema da carne para os políticos e para a mídia. Se você não vive numa caverna, num buraco, você sabe que a mídia é socialista. E o que incomoda um socialista ou um comunista é uma família unida. E quando uma família se reúne? Num churrasco, principalmente aqui no Brasil. Então a família fica junta num churrasco. Curiosamente, a família tradicional conservadora de direita no Brasil, ela está mais localizada, ou seja, ela existe em mais regiões onde o agro é forte no Brasil. Consegue perceber um padrão? A pessoa é de direita, conservadora, ela apoia o agro, ela tem agronegócio, ela tem fazenda, ela tem sítio. Esse é um padrão de pessoa. Do outro lado, você vê outro padrão. Pai de pet, mora na cidade, vegano, socialista, comunista. Você consegue notar esses dois padrões? Pois é. Bom, então, o ódio pela carne, ele é um ódio cultural. Não tem nada a ver com salvar o planeta. Eles querem atacar as pessoas que amam a carne, as pessoas que vivem da carne, que curiosamente são de um lado político diferente do lado deles. E isso acontece no Brasil, mas também acontece nos Estados Unidos. É só você olhar, por exemplo, uma comparação clara entre Califórnia e Texas, certo? Então, 100% do agro é de direita no Brasil e nos Estados Unidos. O agro dá dinheiro, influência e poder. E esse aqui é o principal problema da carne. Quem produz a carne tem poder e influência. E normalmente são de pessoas do interior. Pessoas do interior são de direita. O mainstream é de esquerda. Por isso que existe esse choque de realidades, esse choque de narrativa cultural. Então, quando governos de esquerda taxam o agro, eles estão punindo opositores políticos. Então, todas as medidas que você vê atacando o agronegócio, pecuária, fazendas, etc., na verdade, nada disso é para melhorar a saúde do planeta. Só estão atacando opositores políticos. Dito isso, existem dois caminhos possíveis para definir os rumos que a carne vai tomar. Como que será no futuro? E o primeiro deles é de que a carne será proibida, e isso, sinceramente, eu acho muito difícil. O segundo é que a carne será marginalizada. Então, com o aumento excessivo de impostos, ou o famoso imposto do pecado. Você já percebeu que existe o imposto do pecado? Então, para cerveja, cigarro, o imposto é mais alto. Para você jogar no tigrinho, o imposto é mais alto. Talvez no futuro, para quem consome carne, também tem um imposto mais alto. Por quê? Esse imposto mais alto vai tirar poder do agronegócio, da mesma forma que eles vão ter uma desculpa
para falar que estão protegendo o planeta. Então, o consumo de carne será marginalizado. E muitos vão falar: Lucas, não tem problema, porque dá para fazer carne sintética sem agredir o meio ambiente. Na verdade, você consegue criar células de carne com penas de um animal. Então, a pena de um frango filhote cai, um cientista consegue pegar essa pena e com as células dessa pena ele consegue reproduzir carne. Só que isso torna o processo de criação de carne em laboratório viável, mas ainda precisa do animal vivo, ou seja, ainda precisa do gado. Então, se você quer ter carne sintética, você tem que criar gado da mesma forma. Ou seja, você ainda não consegue resolver o tal problema do meio ambiente. Porque se você vai criar carne sintética, você precisa ter carne de verdade. Então, infelizmente, é trocar 6 por meia dúzia. Tem uma série que fala muito bem disso, que é a série Upload. Na série Upload, toda a carne que eles comem é feita com impressão 3D, então tem literalmente uma impressora de carne 3D. Na verdade, não é impressora de carne, ela imprime qualquer tipo de alimento. Então, série bem interessante, fala de perspectivas para o futuro, como upar suas memórias para uma nuvem e você fica vivendo naquela nuvem por um tempo. Cara, é bem interessante, acho que vale vocês darem uma olhada, pelo menos a primeira temporada. Mas voltando para o que interessa, o que você deve fazer nessa situação? Você tá aí vivendo a sua vida de boa, aí tu caiu nesse vídeo e descobriu que o consumo de carne no futuro ou vai ser caro pra caramba, ou a carne vai ser proibida. O que você deve fazer? Isso já é uma coisa discutida lá na gringa há muitos anos, há muitas décadas. E existem algumas saídas. Criar as suas reservas de proteína animal. Primeira coisa, se você está nesse canal aqui, você tem duas opções. Ou você mora na cidade ou você mora no interior, correto? Primeiro, começando para quem mora no interior, onde tudo é mais fácil, você pode ter os seus próprios animais, galinha, porco, boi e peixe. Você vai consumir carne pro resto da sua vida se você tiver um terreno aí de 2.000 metros quadrados, talvez 1.000 metros quadrados bem aproveitados. Então, você não teria muito problema. Agora, morando na cidade, o que você pode fazer para manter o seu consumo de proteína? Estoque. Já falei aqui várias vezes, você tem que ter um estoque. Você pode desidratar carne. Nos Estados Unidos, tem uma carne chamada jerk beef. O que é o jerk beef? Jerk beef é basicamente você desidratar. Você cozinha, tempera e desidrata uma carne. E essa carne pode ser consumida depois de um longo período. Não precisa ficar na geladeira, ela pode ser armazenada, sei lá, em uma garrafa de vidro. E você pode consumir aquilo no tempo que você quiser. E o lado bom disso é que ocupa pouquíssimo espaço. Então imagina, você tem aí um pedaço de um cômodo no seu apartamento. Cara, aquele pedaço ali pode servir de estoque, pode servir de despensa. Por algum motivo, as casas hoje em dia elas são construídas sem despensa, o que eu acho uma loucura. Acho que todo mundo deveria ter uma despensa em casa. Mas enfim, ter estoque de comida não é caro, qualquer pessoa pode fazer. E se você quer aprender mais sobre isso, recomendo muito esse vídeo aqui do Mundo MKV, que é um casal muito gente boa que eu adoro, inclusive eu sou inscrito e membro do canal deles, o canal é muito bom, onde eles ensinam a fazer jerk beef. Basicamente eles desidratam a carne aqui, eles explicam o processo passo a passo, fazem tudo na prática, é só você copiar e o seu problema vai ser resolvido. Não tem muito para onde fugir. Ou você se prepara, ou você vai ficar na mão do governo. Até anotei aqui uma dica de ouro, que é para pessoas que fazem academia. Cara, você faz aquele treino massa na academia e depois você sai e vai beber seu whey protein. Não é muito mais fácil tu comer proteína de verdade, proteína animal? Então o jerk beef, como ele fica nesses pedacinhos aqui de carne desidratada, você pode levar isso aqui para qualquer lugar, inclusive na sua bolsa. É uma coisa meio óbvia, meio besta, mas acho que é melhor do que ficar comprando whey protein todo mês. Enfim. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter uma visão um pouco mais ampla sobre tudo isso que estamos passando.
É claro que a vida vai ficar cada vez mais difícil devido à impressão de dinheiro, medidas autoritárias, etc. Mas sempre tem uma saída. E acho que a maioria dos problemas hoje em dia pode ser solucionado com estoque. E eu não falo estoque de armazenar comida para 30 anos, não. É você basicamente criar suas próprias leis dentro das leis dos caras, porque se você viver na lei deles, você tá ferrado e eles não vão te ajudar nunca. Então crie suas próprias leis, crie suas próprias regras, viva dentro do seu próprio sistema, que acho que é assim que você vai construir uma vida melhor para sua família. Então, esteja sempre preparado, crie o seu estoque e confie em Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Só para lembrar também, né? Deixa eu falar dos meus patrocinadores, que sou eu mesmo. Aqui abaixo você encontra o link para minha comunidade. E você também vai encontrar o link dos meus cursos, Inteligência Artificial e Criação de Vídeos para o YouTube. Se tiver interesse em alguns desses assuntos, os links estão na descrição. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.